mas a ideia é a gente já iniciar essa provocação. Então, a ideia também da nossa nova diretoria é ter aí os grupos técnicos, né, para a gente estudar alguns temas específicos. Então, estratégia de amostragem, ruído, com certeza vai ser um. Então, a gente ter aí os grupos técnicos, abrir para os nossos membros e ter esse posicionamento e começar a fazer essa provocação, né? E aí vai precisar de embasamento técnico, suporte do jurídico, outras associações, né, engenheiros de segurança, para a gente realmente fazer essa provocação, porque assim, não dá, né? Porque isso impacta diretamente o trabalho e a credibilidade da nossa profissão. E é muito ruim falar, eu fiz todo esse trabalho ainda assim, lá no final eu vou ter que a empresa penalizar. Então, é realmente para e ter todo esse trabalho, né, de fundamentação, por que a gente, né, a questão de recolhimentos, por que meu FAP, meu RAT. Então, é essa a função do higienista, né, mostrar toda a cadeia, porque, gente, né, a questão do patrão, né, do dono da empresa, a questão da gente mostrar onde né, qual é o objetivo do nosso trabalho, e essa prevenção vai ser, no futuro, ela vai se pagar. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, a minha entrevistada é a nova presidente da BHO, Associação Brasileira dos Higienistas Ocupacionais, Valdenise de Souza. Engenheira e higienista, ela vai falar para a gente das propostas da nova diretoria da instituição. Na sequência, conversamos com ela. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Valdenise, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Eu que agradeço, Alexandre. Muito obrigada aí por me convidar a participar desse programa aqui, né? Para ajudar a contar um pouquinho aqui da nossa história. Isso Obrigada aí. pelo convite. Bom, Valdenise, você recentemente, 2 meses ou 3 meses? 2 meses agora, né? A data certa é 23 de agosto. Né? Tá bom. Você foi eleita a presidente da BHO, aliás, a segunda mulher presidente da BHO, né? Nós temos a nossa amiga Irene Saad, né? Que foi a primeira presidente, esses tempos a gente entrevistou a Irene acho que foi no Elas na Proteção. Elas na Segurança. Né? Elas na Proteção. E ela contou exatamente como é que foi lá. Ela foi convidada para meio que articular, e na hora, aquela coisa, né? Os desafios aparecem para quem está preparado, né? Foi praticamente intimada a assumir a função, assumiu, foi uma bela presidente. E você também agora acabou de receber esse desafio. Mas eu queria falar um pouquinho, antes de falar um pouquinho sobre a BHO, essa trajetória, falar um pouquinho sobre você, porque as pessoas te conhecem, algumas como Valdenise, né? Você tem uma atuação de higienista bastante conceituada, trabalhou em grandes empresas e já faz mais de 25 anos aí, vamos ficar parado por aí, né? Essa parte é a parte difícil da idade, mas não tem jeito, gente. Não tem, né? Isso, é que tem. Mas assim... Eu comecei... Sim, pode falar. Não, eu tenho... O ano que vem eu completo 25 anos. Daqui a pouco eu vou ter mais tempo de vida como higienista ocupacional do que sem ser higienista ocupacional. Que legal, então, o fim passa muito rápido, né? Então, a gente se identifica. A Valdenise, da empresa que eu estou agora, ou da empresa que eu estava antes. Então, a gente sempre se identifica. É uma coisa, faz parte aqui
do nosso trabalho. E é aquela história, você tem que estar preparado, né? A gente falou um pouquinho a questão da sorte. Muita coisa aconteceu como por sorte, mas assim, quando a sorte veio, eu estava preparado, eu tinha os cursos, eu estava no momento certo, na hora certa. Então, eu tive, meu primeiro emprego foi como, né, eu sou, só para iniciar, né, eu sou de formação, eu sou engenheira de materiais, e depois eu fiz o curso de engenharia de segurança do Segurança do trabalho, trabalho e é, depois higiene. Mas aí depois eu fiz. deixa eu só te provocar, a gente conversou antes de gravar, você me disse que a sua mãe começou a fazer o curso de Tec Segurança e, de repente, você também foi fazer, começou a achar interessante o assunto, né? Conta para nós esse namoro com a área de prevencionista aí, como é que surgiu? Então foi isso. Minha mãe, aquela história, né? A gente sabe aí da questão do SESC. Minha mãe precisou fazer essa formação de técnico de segurança. E na época ela vai falar que não, mas na época ela não tinha tanto tempo disponível. Então eu ajudava com os trabalhos da época do curso técnico de segurança dela. Isso já faz um tempo. Ela fez ali no Senac, ali pertinho da Liberdade ali. Então, ela fez o curso e depois eu comecei a me interessar. Não conhecia a área de segurança. A gente, na faculdade, na formação básica, que é um problema, né? Ou oportunidade, de repente, a gente não vê muito pouco de segurança. E aí eu comecei a me interessar, aí eu fiz o curso de engenharia de segurança depois, e logo depois de formada eu comecei já como... Na minha época, eu comecei já no chão de fábrica mesmo, né? Então, mesmo sendo, na época, já formada em engenharia, o meu cargo era de assistente técnico, então teve essa possibilidade, já na área de higiene, de grandes empresas também, nessa consultoria que eu trabalhava, então de ir para campo, fazer medições em campo, isso foi dentro da minha... Se eu tiver que destacar alguma coisa na minha formação, foi isso, eu fiz o curso, tive a preparação, mas o fato de estar em campo e conhecer processos produtivos de grandes empresas, foi todo esse diferencial, né, de você, óbvio que muita coisa mudou, né, os equipamentos de medição evoluíram muito ao longo desses 20 e muitos anos, mas acho que essa parte de diferencial, então, foi todo isso. Eu estou aqui hoje na posição, né, de presidente da BHO por esse meu início, realmente de colocar a mão na massa, de entender, né, o porquê de monitoramento, por que a gente estava ali, emissão de laudos técnicos, então essa questão que a gente vê, assim, e todo, né, quando a gente vai falar um pouquinho dos desafios, mas é isso, né? Você não pode falar que você é um profissional sênior se você não começou a galgar realmente de lá para campo, fazer monitoramento. Então, a formação básica, né? A base mesmo de construção de conhecimento que a gente precisa realmente trabalhar hoje, né? Mas foi isso, esse namoro aí com a área de segurança, que apesar, assim, né, higiene ocupacional foi a minha área de atuação, mas foi assim que eu comecei, bem assim, vai lá, gostei e fiz o curso, né? E foi assim que a gente iniciou essa carreira de 25 anos. Que legal. Depois você fez engenharia de segurança também, fez higiene, né? E você começou a trabalhar, você teve a estrela de começar a trabalhar com Gana Soto. Olha só que coisa maravilhosa, hein? Que estrela, hein? Na época, o Gana Soto... Estrela, a gente José fala, Manuel né, Gana Soto. José Manuel Oswaldo Gana Soto, então, mentor aí, meu e de muitos outros profissionais. Na época, na época ele já era o presidente da BHO também. Na época então, ele era presidente, na época ele foi presidente, então foi nessa época. Da BHO também, então, assim, foi, assim, realmente, como a gente fala, né, a estrela brilhando. E aí a gente mantém contato sempre, né, quando a gente tá junto, eu sempre agradeço, eu gosto de ir. Eu falei, você sabe por que eu tô aqui? Né? Culpa é dele, então. Justamente por causa do meu padrinho, né? Padrinho. Então não tem jeito, assim, é só gratidão, né, por ter tido essa oportunidade. Mas é isso, eu acho que acho que o nosso caminho é esse, né? Eu, do mesmo jeito que me ensinaram, a gente fala, tudo bem que a gente está lá no curso, mas a parte teórica é uma coisa, a parte prática é outra, e tudo, assim, na minha carreira inteira. Acho que o nosso objetivo de ser é compartilhar conhecimento. Não adianta você querer ser, não vou compartilhar porque eu vou perder meu emprego, vou tentar manter isso para, né? Não, acho que a gente está aqui por isso, e eu comecei minha carreira por isso. Então, todas as pessoas e foram muitas, assim, que a gente orienta, que a gente está junto, eu acho que essa é a nossa função como profissional master, né? A gente tem que compartilhar o conhecimento precisa ser compartilhado, né? A gente não tem que, né, segurar, eu acho que esse faz o diferencial, e eu tive pessoas ao longo da minha carreira que me ajudaram muito, né?
Então, a minha vida inteira como profissional, eu tive ótimos gestores, Osni Camargo, José Manuel, Zé Pedro Dias. Então, assim, gente, quem tem essa experiência, né, de Abençoada trabalhar com você, pessoas hein? assim? Abençoada. Demais, né? Demais. Que história Mas é legal, isso. que história. Mas tem, digamos, tem as estrelas surgem na vida da gente, mas se a gente não trabalha muito duro, às vezes elas não aparecem, né? Então tem muito do trabalho, da dedicação e que você, com certeza, ao longo desses anos aí desempenhou, né? É isso, não, como eu falei, né? A questão de, o meu primeiro emprego já foi como higienista corporativo. E a gente tinha contato direto, eu e o Wilson Hollywood também, outra figura importante aí na área de higiene ocupacional. Então, a gente começou juntos, aliás, ele já tinha uma bagagem muito maior antes de mim. Então, a gente começou junto aí como higienista corporativa de uma grande empresa. E o nosso trabalho era interagir com os Estados Unidos. Então, assim, basicamente, esse diferencial também de ter o inglês. Você quer ser um higienista de uma empresa multinacional, você tem que falar outra língua. Então, a gente, como brasileiro, a gente tem muita vergonha de falar outra língua não perfeitamente. Gente, esse não é o problema. O importante é se comunicar. E aí, eu tive a oportunidade também nesse emprego de atuar com higienistas de alto gabarito de fora do país. Isso, trabalhar, assim, não sei se eu posso falar o nome das empresas, Claro, fica à mas vontade. higienistas, entendeu? Isso foi na 3M, com higienistas de alto gabarito, participantes da AIA, da CGIH, então isso faz muita diferença. E você poder estar junto nesse meio também fez muita diferença. E é isso, o aprendizado, né, e você se dedicar, eu acho que não só, não vou querer puxar só a área de saúde e segurança, mas todas as áreas. A gente tem que estar em constante, da semana passada, Miranda deu um curso de introdução à higiene ocupacional. E aí eu passei o dia inteiro, num sábado, estando ali com o time, no nosso curso modular, o primeiro módulo aí do curso modular da BHO, falar, mas é tão básico, mas para a gente não esquecer conceitos básicos são importantes. Entendeu? A gente está sempre em busca de estudar, de estar junto, de aprender e não achar que a gente sabe tudo, porque uma coisa que mais a gente tem essa certeza, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente precisa estudar. Então é isso, a gente, independente da profissão, a gente saber que o aprendizado é constante. Não, vídeo, temos muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim também, é saber diferenciar, saber quais são as fontes de informação que você pega, e é isso, saber que para você ser um bom profissional, não achar eu já tenho 25 anos na área, não preciso fazer nada, que não é assim, né? E É é uma área isso, que eu acho tem que esse é um eterno atualizar, né? o eterno atualizar. Tanto a Novas legislação, a tecnologias. higiene evolui muito, muita tecnologia, o mundo do trabalho se modifica, na área química surgem produtos toda hora, então não adianta pensar que eu estudei 20 anos, agora vou... Não, eternamente está se atualizando para estar por dentro do que está acontecendo no mundo do trabalho. É isso. E aí a gente vai ter uma nova, né, já não é tão nova, né? A inteligência artificial está aí, a gente vai ser bombardeado com dados, mas se o higienista do lado de cada tela não souber interpretar esses dados, nada vai, né, uma quantidade imensa de dados que não vão servir para nada. Então, a questão de você, óbvio, muita coisa, né? Você entra aqui no Copilot, no chat GPT, você coloca assim, você tem que avaliar também a curacidade daquela informação e, assim, a gente estar preparado. O que a gente vai fazer com tanto dado? Né? Então, lembrar ali sempre da hierarquia de controle, não adianta a gente sair colocando equipamento de proteção individual nos trabalhadores, é a gente saber o que a gente vai fazer com aquela informação. Vai ter monitoramento constante, os equipamentos vão sair de fábrica com inteligência, com os sensores todos para medir tudo, e o que a gente vai fazer com aquela informação. Então, a gente estar preparado para essa mudança. Então, quem não tiver, a gente fala muito da IA, né, que vai tomar os lugares, vai tomar lugares de algumas profissões realmente que não, né, mas a nossa, como avaliadores, como analistas de dados, mas para isso você tem que estar preparado para essa interpretação, senão a máquina vai fazer por você, e aí a gente precisa estar preparado para essas mudanças que já estão aí, nem estão vindo, já estão aí, né? Óbvio que nesse momento a gente vai ter, como a BHO, a gente vai estar junto aí nessa questão de legislação, a nossa legislação precisa de mudança, de alteração, a nossa legislação não é uma legislação robusta, mas que algumas melhorias vão precisar ser feitas, obviamente, né? E a gente tem que estar junto, né? Tem que ter o Sim, claro, conhecimento aí com certeza.
prover e estar junto nessas mudanças, nessas legislações, para que a gente não tenha aí problemas como a gente está tendo de problemas aí de interpretações de legislações erradas, né? Denise, é uma coisa que me deixa, às vezes, um pouco preocupado em relação à higiene, porque para mim nós temos duas higienes, basicamente. Pode ser uma grande bobagem que eu vou dizer, mas é o que eu penso. Nós temos aquela higiene focada na proteção ao trabalhador e tem aquela higiene focada em defender a empresa de ações trabalhistas, previdenciárias e tal. E eu acho que a gente está muito mais focado nessa segunda do que na primeira. E eu acho que claro, a empresa tem que sobreviver, a empresa tem que ser... Mas me parece que se nós estivéssemos mais focados na primeira higiene, a gente estaria muito menos preocupado com a segunda, né? E apagando incêndio, né? Porque, na verdade, fica aquela coisa de vai lá e tenta ver como é que foi, Aí tem uma ação trabalhista, né? Tem um passivo e isso é muito ruim. Então, como é que você vê essa questão? Você que trabalhou em grandes empresas, que obviamente não tem essa visão, mas trabalhou em consultoria, que deve ter passado também por né, esse problema aí. A questão, assim, é justamente, eu acho que a gente, como associação, como a BHO, a gente tem problemas básicos, né? A gente recebe, tem a questão de perícias, de laudos periciais, com erros, assim, grotescos de avaliação, de perícias, enfim, é muito complicado. Quando a gente já fala, né, a gente já faz a higiene, a questão da hierarquia de controle, de estar junto aí desde o início do projeto, com o projeto já nascendo corretos, junto aí com a área de engenharia, com a área de operação, é muito mais fácil. Então, se esse trabalho de base for feito, é óbvio que lá na frente as perícias, elas tendem a ser, né, a questão de ações trabalhistas, elas tendem a ser menor. Mas o problema é que a gente acaba pegando, tem um histórico, tem um passivo muito grande. Então, essa questão realmente da gente trabalhar a base, né, realmente a hierarquia de controle com projetos de engenharia para prevenir essa exposição é melhor. Mas é aquela história, é toda uma cadeia e fica, né? A gente teve aí um momento de baixa de ações trabalhistas, quando aquela questão que o empregado também poderia, se perdesse a ação, teria que pagar. E agora, mas a gente está tendo uma retomada agora das ações de novo. Então, tem alguns assuntos quentes, então, a questão de vibração, uma questão... Agora tem também, de novo, teve a consulta pública do calor, né, calor de fonte natural, que eles querem voltar aí com a questão da insalubridade. Então, no fim, Alexandre, a gente sabe, acho que todo prevencionista tem essa questão que a gente começou com essa questão dos adicionais de insalubridade, que realmente para a gente é muito complicado de trabalhar. Então, já tive projetos realmente para tirar o empregado daquela situação de exposição e que, no fim, numa reunião para apresentar o projeto, o final, para fechar, o empregado falou, então, e meu adicional? Então, é uma coisa, a questão e a perspectiva que a gente não vê de mudança, entendeu? Porque, assim, a questão é toda a cadeia, a gente sabe que a gente está inserindo, então, o que a gente sempre, né, olha, né, aumenta, muda a conotação, porque, assim, no fim, não sei se você já chegou a ver que RH que coloca como adicional, como benefício o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, assim, você fica estarrecido de ver aquilo como atrativo de uma vaga. E a gente vê, não sei se você já viu, mas eu já vi. Então é isso, essa a nossa interna, mas assim, como eu falei, trabalhar em empresa grande é diferente de trabalhar. Por isso, quando a gente tem essas comissões tripartites para avaliação de normas, né, a gente sempre coloca a nossa posição, e aí vem outro lado, olha, mas não é a realidade do Brasil. Esse é o ponto, né? Quando a gente põe, a gente quer realmente que a norma seja enxuta, para que a gente possa fazer o gerenciamento, a gente não pode esquecer que a maioria dos empregados estão em empresas pequenas que fazem o básico do básico. Está escrito, se não tiver escrito, não acontece. Então, assim, é um ponto, né? Então, a gente não pode, né, aí no meio, né? Tanto do lado do empregador, quando eu faço parte do empregador para dar esse parecer nas normas, a gente não pode esquecer desse outro lado. Porque no fim, se ele tiver escrito não, e mesmo dentro da nossa empresa. Então, às vezes, quando a gente cobra alguma melhoria, mas está escrito aonde que eu preciso fazer isso? Então, assim, a questão aí, no fim, a gente vai lá, volta no documento normativo e escreve para que isso ocorra. Então, assim, é um trabalho constante
E eu já passei por algumas empresas, e isso ocorre em todas as empresas. A gente não pode esquecer que a maior parte da força de trabalho nossa, né, brasileira, não está nas grandes empresas. E no fim a gente não vê, eu acho que tem todo o trabalho, um letramento de voltar lá, bater a porta do STF, tem a, né, revisão de conceitos, e a questão de treinamento de juízes, de peritos. Então, a questão de solicitações fora do que pede o nosso arcabouço legislativo, que tem um problema grave, né? Então, como que a gente vai provocar essa mudança? A gente não pode trabalhar em prol dessas questões de ações trabalhistas. Obviamente, a gente tem que trabalhar na base. E esse é o nosso maior desafio. Eu não tenho a fórmula secreta para você. Eu sei que eu sempre dou o meu parecer. Olha, a gente tem que agir na fonte do risco, tem que minimizar o risco ali. Tem que estar junto no gerenciamento de mudanças. A gente não pode estar, né, trabalhando de um lado e a torneira aberta do outro. Mas assim, esse é o nosso maior diferença. A gente, né, gasta um tempo muito grande focado nisso, né? Perfil profissiográfico previdenciário. A gente tem, né, todo o higienista que já passou, né, por isso, de fazer. Então, hoje a gente tenta, tem uma empresa externa que faça esse trabalho para que o higienista esteja em campo, trabalhando junto aí com operação, manutenção e engenharia, para a gente ter projetos de redução do risco na fonte. Mas isso a gente está falando de poucas empresas, né? Esse é o. Não tenho a resposta, mas é isso. A gente sabe que são duas higienes completamente diferentes e a gente tentar fomentar toda a cadeia para que seja uma higiene só. E que a gente não perca tempo, né, tentando aí realmente, no final, tá lá, o adicional, se é devido ou não, se a gente vai perder ou não a perícia e a ação é só consequência. Se a gente tiver tudo isso mapeado, as ações, as propostas, o trabalho de engenharia feito e reduzir, tirar, eliminar, porque nosso sonho é eliminar. Mas, óbvio, em alguns momentos é só automatizando, e vai ser necessário. Mas, assim, a gente tem toda, e é realmente um equilibrar aí de expectativas, né? A gente tem uma responsabilidade socioeconômica também, automatizar tudo né, e ficamos como? Tem, assim, tem vários, nesses próximos anos a gente vai ter muitas mudanças, mas existem alguns momentos que é só automatizando, mesmo tirando a pessoa do risco. Mas tem muita coisa para ser feita. E aí é juntar todo mundo, fazer esse movimento. Então aí a gente já tem aí para a gente bater lá na porta, vamos a Brasília. Então a gente tem que fazer esse movimento para não ficar só isso. A higiene ocupacional não é só ação trabalhista, né? É muito mais. E a gente precisa de bons profissionais para mostrar esse muito mais, né? Essa nova diretoria, o pessoal está falando que é a renovação, né? Tá tentando um time bem. Não é tão jovem assim, mas é um. Não é tão jovem. Mas é um time bem comprometido e que já atua há bastante tempo, mas é um pouco mais jovem do que quem estava atualmente lá. Isso, para mim, não é problema nenhum, nem né, demérito para quem estava lá. E eu acho que esse sangue novo, digamos assim, eu acho que é botar o pessoal que estava. Muitos dos diretores eram. Trabalhavam nas diretorias anteriores, então não é pessoal que desconheça o trabalho da BHO. Então, o que vocês estão imaginando como, digamos, principais aspectos? Você já falou em alguma coisa aí de articulação. Eu me lembro até que o nosso amigo Marcos Domingos, acho que foi quando ele era presidente, teve essa questão do fim do pagamento da insalubridade, né, que eu acho que é uma bandeira que talvez não só os higienistas deviam defender, mas todo prevencionista devia defender, porque não tem sentido a gente estar pagando pela vida das pessoas, né? E pagando um troco, né? Muito pouco Pagando pouco aí. ainda pagando muito pouco, né? E aceitando isso uma passividade, assim, né? Passividade, a gente Então, isso, assim, a gente tem várias, eu acho que o nosso, quando eu falo, qual é o subjetivo? A gente está falando aí de nova geração de pessoas com mais de 20 anos na área. Então, hoje, só o Marcos Braga, que a gente fala que é o nosso mascote, ele é o mais novo, mas tem 14 anos na área. E o Marcos Braga, assim... Ele começou com 5 anos, então, né? Ele começou com 5 anos. Somos todos já
né, com bastante Claro, experiência e não tem como ser diferente, né? com Então, certeza. nós temos aí 3 pessoas que trabalham para empresas e 3 empresários, que dá esse equilíbrio. Hoje, quando você vê aí nosso público nos nossos congressos, tem muita consultoria. Então, a gente precisa estar junto para capacitar e precisa capacitar o higienista que está do outro lado, ou o profissional de segurança que está do outro lado, que vai contratar uma consultoria, saber o que ele vai pedir, saber que se está recebendo a coisa certa. Eu acho que a nossa diretoria é uma diretoria de transição, e não estou falando de transição, uma transição rápida, né? É pensar já em quem vem depois de nós. A gente pode ficar aí, mais essa diretoria, mais a outra, e quem sabe a outra, porque é todo mundo ainda muito novo, e a gente vai trabalhar. O Marcos Domingos, por exemplo, ano que vem, ele faz 50 anos na área de higiene ocupacional. Então, falar que a gente vai parar, né, a gente ainda está bem, ainda tem muito o que fazer, mas eu acho que o nosso desafio é esse: travar algumas lutas aí dentro da nossa possibilidade, essa do adicional. Então, a questão realmente de capacitar essa nova geração, porque acho que está todo mundo bombardeado com informações, o pessoal quer acesso rápido às informações. A nossa área não é uma área rápida, você não vai conseguir se capacitar com um videozinho no TikTok. Eu acho que você deve ter ouvido isso de outros, né, de outros profissionais da nossa área de prevenção. Então, como trazer, como fomentar a nossa área para que seja atrativa para a nova geração. Quando você vai, né, quando você tiver a oportunidade de participar do nosso congresso, já estou convidando para o ano que vem, a gente vai em todos os congressos, né? Tem um pessoal já bem experiente, que é normal, mas a gente precisa né, atrair novos profissionais já pensando no futuro. Qual é o futuro, né, da revista Proteção? Qual é o futuro da BHO? Eu acho que é o nosso legado aqui, né? A gente aproveitar, né, todos esses profissionais que estão aí no mercado ainda, que a gente tenha a oportunidade de trocar experiências. Osni Camargo, todos esses profissionais estão na ativa, da gente usufruir do conhecimento deles enquanto eles estiverem, né, dispostos, mas já pensando como é que a gente vai fazer essa transição, como é que a gente fala para um novo profissional que ele precisa se capacitar, que ele precisa sentar na frente, precisa fazer 400 horas de curso, que não é com um videozinho do TikTok, com um vídeo de 3 minutos no YouTube. Então, esse é o nosso desafio: trazer novos profissionais, pensar no futuro, para que realmente todo esse legado construído aí pelo, né, vou falar de dinossauros, não vão ficar magoados, mas, né, a gente tem um legado que a gente precisa valorizar e já tem que pensar na próxima geração. Quem vem? Essa toda, né, trazer, tornar mais atrativo e ter essa interação, né, com a nova geração. Como é que a gente faz? Novas plataformas, ter o nosso canal no YouTube, por que não, com materiais técnicos. Então, é isso, né? É essa função da nova diretoria. A gente não vai inventar roda, vai continuar dando sequência ao que foi construído com, né, muito zelo aí pelos nossos predecessores, mas essa é o nosso legado, é capacitação da nova geração, né? Se eu puder resumir, é isso. Senão, quem vem? Essa é uma preocupação realmente dessa nossa, né, geração de agora, já com 20 anos de experiência em higiene ocupacional. A BHO é de 93, é isso? Acho que foi 90 e pouco, 94, 90 e né? por aí, né? Então, estão falando Fizemos de... 30 anos. Então, é uma entidade jovem, é uma profissão que entrou depois, digamos, com força, né, na nossa área, depois dos engenheiros e dos médicos, dos técnicos. Ainda não está no SESMIT, obrigatoriamente, mas, de fato, está presente. E é uma instituição que conseguiu adquirir ao longo dos anos uma credibilidade, né, uma projeção, fruto do trabalho de muita gente, inclusive de você, que atuou em várias gestões, já tem atuado, né? E tem feito um trabalho muito interessante na parte, exatamente nessa questão da formação dos profissionais, né? Vocês têm o congresso, que virou uma tradição. O congresso de vocês é um excelente evento. Vocês têm vários cursos, né, oferecidos pela instituição. Então, esse é o trabalho de manter acesa a qualidade técnica, né? Então, o que isso. você e imagina? aproveitando, né? Sim. Imagino assim, usufruir, como eu falei, né, dos nossos companheiros que estão aí na ativa. Não adianta você querer formar, né, novos profissionais sem ter bagagem. Então, a gente precisa aí estar em contato com quem está disponível na área para dar os melhores treinamentos. Então,
Então, a gente né, já iniciou com o curso modular, só que o curso modular está muito grande, se a gente pensar em prazo, né? Então, a gente tem algumas reformulações, mas não agora, a gente vai avaliar a Cecília Matos, que está com essa cadeira de educação, então a gente vai acompanhar, né, o que está dando certo, e aí se precisar de alguma revisão, mas é isso, pegando os melhores profissionais aí no mercado para cada tema, e seguir, a capacitação, né, obviamente a gente quer revolucionar, ter uma plataforma, mas assim, né, vamos galgar e ver como né, as outras instituições estão fazendo, para a gente seguir um bom caminho, mas não tem jeito. Então, óbvio, né, a disponibilidade de treinamento, né, muitas pessoas têm aí o seu trabalho fixo, e aí dá essa aula final de semana, e os profissionais também, a questão de disponibilidade, né, de você trabalhar o dia inteiro, depois sentar na cadeira para assistir a um curso, então o curso tem que ser atrativo, tem que ser técnico, tem que ser com os melhores profissionais disponíveis no mercado, e é esse o nosso principal objetivo agora. E à medida né, tentar, a gente está chegando, então a gente está entendendo né, qual é o nosso caminho, ainda, né, estamos ainda trabalhando no planejamento estratégico, né, verificar o que ficou pendente da diretoria anterior, mas é isso, eu acho que o nosso princípio, né, sempre batendo na questão da educação, não tem jeito, para chegar, não adianta, você começou ontem, já vai querer ser consultor sênior, ser consultor master, não, você precisa ter aí uma vivência de campo, óbvio, hoje, então, a questão da prática, então, prática instrumental, precisa, né? Então, e hoje a gente tem essa dificuldade, que todo mundo facilitou a questão do treinamento online, a gente abre essas possibilidades, o que você prefere, online ou presencial? As pessoas não querem mais se deslocar até São Paulo, por exemplo, na sede da BH, para fazer um curso. Mas os cursos práticos, então a gente tentar tornar o curso prático mesmo à distância, né? Então tem né, alguns desafios. Como é que você vai usar um equipamento à distância? Então, algumas coisas realmente a gente vai ter que mudar, tentar ser o mais prático possível, e algumas coisas não tem jeito. Aí, para né, fazer um treinamento prático mesmo, pegando né, o equipamento na mão, sabendo fazer uma programação, não tem jeito. Aí tem que ser presencial mesmo, né? Como os maias e os incas, que ninguém quer mais. E tinha, né? Eu fiz um curso uma vez, a cada 15 dias em São Paulo vinham pessoas do Brasil inteiro. Hoje é difícil você ter essa mobilidade, o custo, né? A gente vê aí a questão da passagem aérea, hotel, tá tudo muito caro, né? Uhum. Então a gente chega agora, né, lá no Pará, que era sempre né, a minha empresa tem unidades lá, então era sempre uma questão, como que a gente capacita esses empregados, desses higienistas de longe, né? O Brasil é continental, né? Mas é isso, usar essa possibilidade online e verificar o que fazer com o que não dá para ser online. Você não consegue, né, programar o equipamento sem usar, sem conhecer, sem ir para campo. Então, temos alguns desafios. Mas é isso, né? É capacitação, não tem jeito. Isso, é o mote, né? E é isso. E tentar ir junto aí a questão de né, legislação, tá junto aí. Então, o Marcos Braga puxou, né, o posicionamento da BHO com relação ao novo anexo do calor, né, a consulta pública. Então, a gente está junto, está sempre aí presente, e a gente é consultado também, que é uma honra também de participar, quando tem alguma dúvida, de dar a posição da BHO para esses questionamentos tão quentes, né? E realmente manter o legado e ver quais são as nossas ações para que a gente dê um passo além de manter esse legado tão importante que a gente está recebendo e que a gente, obviamente, aí tem que manter e né, subir a barra. Mas é um desafio incrível com tudo que a gente tem. E eu estou fazendo assim para completar a minha vida né, de higienista, master, aí presidente da BHO, ainda estou fazendo curso de direito para ver se eu entendo. Assim, a gente precisa falar a mesma língua, né? Então, mas estou fazendo e é presencial. Então tem uma, você está fazendo uma em São parte Paulo? EAD, mas tem em São Paulo. Então, você mora em São Paulo, estuda em São Paulo, trabalha em Minas, às vezes remotamente, mas às vezes pesado, né? É pesado. A BH é em São Paulo, então. Às vezes viajo bastante. Agora que a gente está com um projeto de troca de sistema, eu estou viajando menos, mas, por exemplo, essa semana eu estou em Minas. Essa semana eu não vou à aula, mas aí tem os amigos, né, que a gente vai trocando, pega as matérias.
e vai indo, mas eu sempre quis, até para a gente ter, né, conhecer toda essa linguagem, né, do direito, e é um complemento. Você quer, né, não sei nem se eu vou tirar o AB, mas eu quero ter essa Entender. possibilidade, quem sabe no futuro trabalhar com a parte de previdência, né, não sabemos. Mas é uma ideia por isso, a questão da gente, né, depois de tanto tempo, voltar para o banco da escola. Meus amigos de turma têm 24, 25 anos, que é um choque de gerações, né? Às vezes você tem respira, Mas é né? sempre bom Porque esse contato, né, com a academia, né? A academia, ela traz essa isso, renovação, para né? estar, né? Essa renovação é importante até porque, né? Pode ser, eles podem, né, eles são a geração futura, e para a gente entender o que tudo mudou, o que as redes sociais fizeram, né? Para o lado bom e para o lado ruim Com também. Então certeza. é um desafio. Mas a gente, né, como com essa grande bagagem, é saber qual é a linguagem que atinge essa nova geração e que vai tocar vai carregar o piano aí no futuro, né? Mas um outro desafio, mas eu acabo o ano que vem, se Deus quiser. Legal. Denise, a BH tem a certificação, né? Vocês têm um trabalho de reconhecimento dos profissionais. Como é que está isso em relação ao, a questão tanto nacionalmente quanto internacionalmente? Como é que vocês têm trabalhado isso? A Bergo, por exemplo, fez um trabalho bem interessante de relacionamento internacional, né? Vocês têm também um relacionamento com instituições de higiene do Brasil, do mundo todo, né? Estados Unidos, da Europa. A ideia, assim, hoje, até aquela questão, né? A gente recebe muito. Esse ano foram 39 pessoas na prova de certificação. O nosso índice de aprovação está alto. Então, assim, a questão realmente da gente, será que, né, até a gente recebe, né, informações, será que a gente está puxando, levando essa barra muito alta? Então, a gente vai sentar, reagrupar, entender qual que é o processo, né? Se a gente está com, né, se o problema do lado de cá, se o problema do lado de lá, de realmente da questão técnica de por que a nossa reprovação está tão alta, mas é um realinhamento, né? Mas a ideia é essa, hoje já tem um diferencial, hoje as empresas já pedem, né? Óbvio, né? Como opcional, mas Voluntário realmente ainda, dá mas é uma aquela força. referência. É uma referência, então as empresas, certificado, né, higienista certificado pela BHO, né, técnico de higiene certificado pela BHO, então hoje já é um diferencial, que você sabe que é um nível, né, um step, né, um passo à frente, não é fácil a prova de certificação, então quando eu fiz a prova, fechei ali alguns meses, né, tinha estudei mesmo, de volta para os livros, estudando o básico, e aquele medo de não passar, falei, gente, né, eu não era, porque né, apesar de estar muito tempo, eu frequento o Congresso da BHO desde 2001, então eu só me filiei em 2010, ainda dei o tempo, demorou para me filiar, mas assim, sempre em contato, né, mas para começar a realmente participar, e quando eu me filiei já veio o convite para participar da diretoria logo um pouco depois, então, assim, a questão de ser um passo acima, e a gente já está, né, aí com o Reinaldo, vice-presidente de Relações Internacionais, para a gente já equiparar e para que seja também tem um processo com a IORA, né, para a gente, né, ter a nossa certificação também reconhecida, tem que fazer aí, a gente já iniciou essas validações para a gente equiparar, ver o que precisa, quantas horas a mais, porque aí já é um passo a mais, né, para ter um órgão externo validando o nosso processo de certificação, e o nosso objetivo é esse. Então, a gente já iniciou as avaliações, já fizemos uma reunião, então, para a gente já subir mais um nível ainda, e ter porque você não precisa hoje, na época, por exemplo, eu trabalhava junto com o Wilson fez a certificação americana. Hoje, então, a nossa ideia é que não precise, né? Que a gente já tem aqui a nossa, já validada por um órgão, né, internacional, e que o higienista só precise fazer realmente uma, né? Não precisa ter a daqui e ter a externa, né? Para a gente valorizar ainda mais né, a nossa associação aqui brasileira. Mas está aí entre um dos nossos projetos para essa diretoria agora. Legal.
Você falou aí que a questão da contribuição, que a BH hoje é referência também na questão da legislação, né? Vocês têm algum envolvimento já com grupos técnicos do Ministério do Trabalho ou vão através da Fundacentro? Como é que vocês têm participado nesse aspecto da A revisão gente de participa quando é normas? chamado, né? Basicamente, então aí agora já tem aquela questão do ruído, então já estamos participando com algumas associações daqui do nosso, né, para a gente juntar os esforços e ir a Brasília. Então, Miranda vai ajudar aí já está participando, né? Óbvio que Miranda vai continuar trabalhando. Então, a ideia nossa é essa. Então, ter esse posicionamento e junto aí ter um jurídico forte para que a gente consiga ir a Brasília, né, porque não faz sentido, né? Porque no fim, se eu, né, por que eu vou ter um departamento de higiene ocupacional se no fim, lá no final, eu vou ser obrigado a pagar, né? Não faz sentido. E uma proteção auditiva que a gente sabe que funciona dentro lá do nosso programa de conservação auditiva, se eu conseguir evidenciar todas as etapas, Você obviamente. está falando da Mas a questão questão do Supremo lá, do ruído, do ruído, do atenuação isso, do protetor auditivo para a aposentadoria especial, é isso? Esse é um dos pontos. isso. Então, assim, a nossa, por enquanto, agora, né, é isso, a gente acaba participando e dando os pareceres quando são provocados, né? Mas a ideia é a gente já iniciar essa provocação. Então, a ideia também da nossa nova diretoria é até aí os grupos técnicos, né, para a gente estudar alguns temas específicos. Então, estratégia de amostragem, ruído, com certeza vai ser um. Então, a gente ter aí os grupos técnicos, abrir para os nossos membros e ter esse posicionamento e começar a fazer essa provocação, né? E aí vai precisar de embasamento técnico, suporte do jurídico, outras associações, né, engenheiros de segurança, para a gente realmente fazer essa provocação, porque assim, não dá, né? Porque isso impacta diretamente o trabalho e a credibilidade da nossa profissão. E é muito ruim falar, então, eu fiz todo esse trabalho ainda assim, lá no final, eu vou ter que a empresa penalizar. Então, é realmente para ter todo esse trabalho, né, de fundamentação, por que a gente, né, a questão de recolhimentos, por que meu FAP, meu RAT, então é essa a função do higienista, né, mostrar toda a cadeia, porque, gente, né, a questão do patrão, né, do dono da empresa, a questão da gente mostrar onde né, qual é o objetivo do nosso trabalho, e essa prevenção vai ser, no futuro, ela vai se pagar. Então, acho que uma coisa que a gente precisa melhorar é mostrar esse trabalho, né? Fazer todo onde dói mais, no bolso. Então, a gente precisa, com embasamento técnico, saber, olha, é que o nosso custo, é um custo evitado, ele é difícil de você colocar em valores. Mas, assim, usando, estando junto com o jurídico, tendo essa resposta do que a gente está perdendo, quais são as ações trabalhistas, quais são os motivos que estão nos fazendo a perder ações trabalhistas, para que a gente realmente consiga atuar melhor, estar integrado com o jurídico, estar integrado com a medicina, dentro do que a gente pode ficar sabendo de acesso à informação, obviamente, tem informações que são sigilosas, mas, enfim, é essa cadeia que a gente precisa. Então, o FAP está aí, então, né, FAP e NETEP, então, porque a gente precisa realmente mostrar e estar junto nesses processos, para que a gente fale, olha isso, é aqui que está, vamos investir esse dinheiro que a gente está pagando em folha de pagamento e melhorar lá a base, né, melhorar a área produtiva. Então, essa é a nossa função dentro aí dos corporativos, ou mesmo como consultoria, né, de prestar esse serviço e mostrar a importância do nosso trabalho. Então, hoje, a gente, né, participar e fazer essa provocação, e desde até letramento, né, por que os juízes pedem coisas fora? E aquela história, cumpra-se. Então, assim, a gente precisa estar preparado também para responder os quesitos, para dar o embasamento, para convencer outra parte. Mas essa questão de realmente letramento dos juízes, para que a gente não tenha pareceres tão ruins, né? Que acaba impactando. Falando, gente, mas não tem, isso aqui não teria direito. Mas aquela história, cumpra-se, né? Então, a gente realmente, como associação, trabalhar como que a gente pode contribuir e fazer com que isso realmente, né, não tenha essa mancha no nosso trabalho, que a gente consiga realmente fazer todo o nosso trabalho e que no final, o objetivo principal são os trabalhadores saudáveis, né, para que eles não tenham... O problema da higiene né, hoje, até dentro das empresas, a gente acaba tendo essa concorrência. Como os efeitos são de longo prazo,
é difícil a gente, né, realmente ter esse foco, mas é persistência, né? Falar, olha, no futuro é isso, aí mostrar as questões das ações trabalhistas, para que a gente tenha força e não fique aí sempre de lado, ou que a função do higienista seja preenchimento de PPP, não, né? É muito mais do que isso, a cadeia é muito complexa, e o higienista é um profissional bem preparado para responder essas questões, né? É essa a nossa função aí, como associação, a gente quer capacitar os higienistas para que eles consigam participar de todas as etapas e que no final a gente tenha aí pessoas saudáveis e que a gente não tenha que perder a ação trabalhista. Mas aí eu faço todo esse trabalho, aí tem lá, não tem o registro da entrega do equipamento de produção individual, aí complica a nossa vida, né? Então é toda a cadeia, né? Mas é isso, é muito gratificante, você tem que gostar, acho que o ponto principal é você saber que você, a vida inteira, você vai precisar se capacitar, estudar, e que né, é uma entrega, né? A gente que é prevencionista, todo mundo, a gente sabe que o nosso trabalho é dia a dia, a gente vai levantando, vai falando, né? É sempre um trabalho contínuo. E você tem que gostar da área que você faz. Não tem jeito. Se você não gosta, assim, meu conselho, procura outra coisa, porque é um trabalho pesado, né? Um trabalho de convencimento, trabalho técnico, que a gente vai estar sempre em busca aí do conhecimento, mas é gratificante para quem realmente está interessado em trabalhar, quem quer realmente mergulhar nessa área de prevenção. E está falando de vidas, né? Saúde do Vidas, não trabalhor, é vidas. isso, é isso. Então, é muita responsabilidade para ficar brincando aí com Com outras certeza. questões. A saúde do trabalhador que está ali na ponta. Valdenise, eu queria te agradecer por esse depoimento e colocar, se quiser fazer algum comentário final, mas foi muito bom te ouvir e espero que a BHO continue com essa energia toda aí nos próximos anos. Eu tenho certeza que vocês vão fazer um belo trabalho, nova diretoria, continuando o trabalho que a BHO já vinha fazendo há alguns anos, né? Um trabalho de consolidação de uma instituição extremamente importante para a saúde e segurança dos trabalhadores. Não, eu só quero agradecer pelo convite, por poder falar um pouquinho de mim e da BHO. A BHO é muito conhecida, eu que estou nova aqui, mais ou menos, mas queria agradecer mesmo. E é isso, acho que a gente está chegando, dando continuidade, todo mundo, a nova diretoria aí super animada para fazer várias coisas, até para, né, a gente está aí tentando segurar, porque todo mundo cheio de energia. Mas a questão, a gente cresceu aí com o trabalho das regionais também, para a gente destacar aí né, todo esse desenvolvimento. Nós crescemos aí o número de associados em 38% no trabalho aí da presidência do Miranda. A ideia é manter, né, ou minimamente manter, mas claro, a gente quer crescer, ter mais higienistas, membros da BHO, higienistas certificados também. Então, é isso, é um trabalho, né, que é gratificante, mas que a gente precisa aí dos melhores profissionais. E melhor profissional é isso, capacitados, com a gente disponibilizando cursos. Não é que só os nossos cursos são bons, não. Tem muito curso bom, mas é que a pessoa buscar, aí sempre se renovar, renovação do conhecimento, e não achar que né, já sei de tudo, porque ninguém sabe de tudo. Então, a nossa função como da nova diretoria é essa, trazer, atrair novos membros aqui para a BHO, novos profissionais, já pensando no futuro da nossa associação, e já trabalhando aqui para trazer, né, as pessoas aí de 20, 25 anos para a área de segurança, para a gente como, né, todas as áreas, seja como engenheiro de segurança, higienista ocupacional, então a gente, né, manter a nossa área de prevenção aqui no Brasil forte, e isso é com novos profissionais, não tem jeito, né? A gente já está experiente aí, então a nossa função é compartilhar conhecimento. Acho que esse é o objetivo principal aqui da nossa nova diretoria. E conte conosco aqui sempre que precisar. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço, Valdenise, pelo trabalho desenvolvido por vocês aí, e conte sempre com a proteção. Pessoal, estamos encerrando então o nosso Proteção Tendências com a engenheira e higienista Valdenise de Souza, nova presidente da BHO. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá!